Então, o governo de Lula conseguiu, com todo o seu apoio político, com a força política que ele exercia, com alto índice de aprovação, conseguiu obter, né, a Dilma conseguiu obter um resultado muito positivo. E na página 331, nós temos assim: foi para o segundo turno. Quem? Dilma foi para o segundo turno com Serra. E ela obteve 56,05% dos votos válidos, concentrados no Norte, no Nordeste e em Minas Gerais. Já José Serra teve 43,95%, quase 44%, né? Quase 44%. E dos votos válidos concentrados no sul e sudeste do país. Dilma Rousseff foi, então, eleita a primeira presidente mulher da história do Brasil, para o mandato de 2011 até 2014. Fato muito importante para a participação feminina na política. E agora nós vamos entrar na área econômica. Quando a gente entra na área econômica, a gente percebe que o governo dela, no início, começou bem do ponto de vista econômico, mas logo em seguida começou a entrar em crise. A crise que abateu o mundo no final de 2008 para 2009 atingiu o Brasil por volta de final de 2011, entre 2011 e 2012. E vai ser um brasileiro. A economia não vai conseguir obter as taxas de crescimento, a taxa de crescimento que havia obtido há anos anteriores. Não vai conseguir. Vai, inclusive, chegar a índice negativo. E aí, com isso, os países, como eles chegaram a essa conclusão? Comparando com países que tinham o mesmo, estavam no mesmo patamar, inclusive no mesmo bloco, né, de cooperação, como os BRICS, que eu já mencionei isso, né? Brasil, BRICS, BRICS, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, estavam no mesmo grupo de parceria econômica. Só que o Brasil e a Rússia começaram a apresentar índices de desemprego elevado, falta de investimento público e a inflação galopante. A inflação chegava a números altíssimos para aquele período, para aquela época. Então, a inflação que era 1%, 2%, passou a 5%, a 6%, a 7%. E também vale salientar que nesse período tínhamos um alto índice também dos alimentos, alta taxa dos alimentos. Pois bem, temos também nessa página 331 um gráfico que vai colaborar para o nosso entendimento. Aqui, comparando a fonte é o FMI, o Fundo Monetário Internacional, comparando aqui os índices de crescimento dos países que estão compondo o BRICS. Nós vamos ver de forma detalhada já já. Aí diz assim: a política econômica. O governo de Dilma Rousseff vinha dando sequência ao governo Lula, cujo objetivo era garantir o controle da inflação, a manutenção da política de juros altos, o fortalecimento da produção interna e modernização industrial. Além dessas metas, outras tiveram destaque: maior distribuição de renda, fortalecimento do programa Bolsa Família, investimento na interiorização das universidades públicas. Olha aí, fortalecimento do Bolsa Família, investimento na interiorização das universidades públicas. Significa o quê?
colocar as universidades públicas, as universidades federais, em cidades do interior, que até então era caso raro. Estabelecimento de mais postos de trabalho, diminuindo o desemprego, investimentos na saúde pública. Não é? Prosseguindo, então, aqui, observamos essa tabelinha que tem aí os índices de crescimento do Brasil. O Brasil, aí tem assim uma legenda, o Brasil consolidou sua participação no BRICS, mas o crescimento do PIB, o que é o PIB, minha gente? É o Produto Interno Bruto, é toda a geração de riqueza que o país produz. Brasileiro desacelerou, principalmente se comparado com outros países participantes desses grupos. A política para garantir a política para controle da inflação brasileira estava diretamente ligada à política de altos juros estabelecida no governo Dilma. No primeiro ano de governo, em 2011, o acumulado anual da inflação fechou em 6,5%, índice considerado bom pelo Conselho Monetário Internacional, e que acalmou os investidores estrangeiros em 2011. O índice de inflação estava em 6,5%, que acalmou os investidores. Em 2012, a inflação diminuiu, chegando aos 5,8%. Mas, no mês de dezembro, teve uma alta devido à crise econômica externa e ao aumento do preço dos alimentos. Então, o preço dos alimentos, que chegou a 12,7%, vai puxar a inflação para nível alto. Então, 332. A inflação é quando o poder de compra não acompanha o custo que aumenta. O custo de comprar produtos, o custo de comprar alimentos, de obter os serviços, ele aumenta para tentar corrigir essa inflação. Por exemplo, todas as vezes que você procura um produto, um alimento, uma fruta, por exemplo, que ela está na entre-safra, ou seja, eu estou no início da colheita, a tendência é que esse preço fique elevado. Por quê? Por que, professor, o preço daquela fruta pode ficar elevado? Porque ali você não tem uma grande oferta. Onde existe grande oferta, a tendência é que o preço vá diminuindo. A tendência é que o preço vá caindo. Quer um exemplo disso? Estamos hoje no mês de novembro. O preço de uma fruta, geralmente nesse período chamada manga, tem a tendência cada vez mais agora ir baixando. Porque é o período de grandes ofertas de manga. Grandes ofertas. Então, onde tem muita oferta de um produto, esse produto tende a ser bem mais barato. Não é? E assim vai com outros produtos, com alimentos tipo milho, geralmente durante o mês de junho, julho, o milho, não é, dá uma encarecida porque é muito consumido também. Logo em seguida, ele vai baixando um pouco após as festas juninas. Deu para entender? Pois bem, média inflacionária. No primeiro mandato de Dilma, em seus 4 anos de governo, foi de 6,1%. Essa situação fez com que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, estabelecesse a redução do imposto sobre produtos industrializados, principalmente para eletrodomésticos, como fogões,
geladeiras e carros nacionais. Essa redução de impostos, ela visa com que o preço para o consumidor seja reduzido e, a partir daí, tenhamos uma possibilidade da população adquirir e comprar aquele produto e vai surgindo dali uma cadeia comercial forte. Não é? Agora, vez por outra, isso pode causar na economia um efeito positivo, como também não causar aquele efeito esperado. Vamos ver. Para garantir que a inflação estivesse, prosseguindo aí, estou na página 332. 332. Para garantir que a inflação estivesse sob controle, que o mercado brasileiro não fosse afetado pela crise externa, a pedido de Dilma, o Banco Central aumentou a taxa de financiamento no mercado interbancário, chamado de Selic, de 0,5 em 0,5, o que estabeleceu a carga de juros em 11,25. Mas o objetivo do Banco Central era manter na casa de 12,5. Manter a taxa de juros em 12,5. O que traria sérios problemas para o consumo brasileiro. Na contramão, Guido Mantega estabeleceu os juros em 7,5% no final de 2012 e início de 2013. O crescimento econômico do governo Dilma, baseado no consumo, perdeu força e o produto interno bruto não cresceu como esperado. Em 2011 atingiu 2,1%. Não é? Em 2012, 0,9%, devido à política de juros altos. Então, não compensava você adquirir empréstimo se o empréstimo tinha como a taxa básica, a taxa que serve de referência, com um índice tão alto. 12% de juros é muito, são juros elevados. Não compensava. Então, a cadeia produtiva não estava se desenvolvendo. A economia não começava, aliás, a economia não avançava. Não tinha um processo de avanço, não havia uma situação de compras, de modernização, de dinamização da economia. A economia dava sinais que estava parada, que estava estagnada. Prosseguindo, então. No campo social, o governo Dilma teve grande repercussão com o programa Mais Médicos em 2014, que visava beneficiar as comunidades mais longínquas e que não tivesse acesso à medicina preventiva. Muitos médicos cubanos, argentinos e espanhóis foram trazidos ao Brasil para suprir a baixa mão de obra, visto que o número de profissionais brasileiros interessados foi inferior ao número de vagas oferecidas. Milhões de brasileiros foram beneficiados, diminuindo os índices de mortalidade no país, diminuindo os índices de mortalidade no país. Outro programa que se consolidou foi Minha Casa, Minha Vida. Quem investiu milhões de reais
na construção de moradias para as classes mais pobres, favorecendo, assim, inúmeras famílias brasileiras. Minha Casa Minha Vida é quando a população menos favorecida tem a oportunidade de adquirir imóveis com juros mais baixos e sendo facilitado essa aquisição, sendo essa aquisição bem facilitada. E aí temos um período agora que vai mexer já nesse primeiro mandato de Dilma e vai repercutir no segundo. Segundo alguns especialistas, aqui é plantada a semente que vai ter como consequência o impeachment que ela vai sofrer, mas não é no primeiro, ela não vai sofrer impeachment no primeiro mandato. Ela sofre impeachment no segundo mandato, a presidente Dilma. E aqui essa conjuntura política muito agitada vai fazer com que o governo Dilma comece a apresentar sérias dificuldades de articulação, de aglutinação, de referência no Congresso, de apoios, porque politicamente vai conviver, a partir de agora, o governo Dilma, com uma série de casos de corrupção. Vai minando esses casos de corrupção, vão minando, aquela água caindo todo dia, vão minando o governo, que ainda consegue, às duras penas, finalizar o primeiro mandato. Chegar em 2013 não é a queda dela, não é a saída dela através do impeachment. É uma jornada de protestos acontecendo pelo país inteiro. Tá bom assim? Vamos lá. A crise da organização política, a falta de liderança, os protestos que vão se sucedendo, acontecendo. Inicialmente, esses protestos de 2013 vão acontecer por conta do aumento de passagens que acontece quase que simultaneamente em várias capitais do Brasil. Passagens de ônibus urbanos, não é? Então, vai uma cadeia, uma consequência gigantesca vai acontecer. A nova República do Brasil, iniciada no governo José Sarney, foi marcada por várias ações de corrupção, inclusive com o impeachment de Collor. Também ficou evidente a luta pelo controle da inflação, sem perder uma boa produção interna, cujo índice é o PIB. Dessa forma, o governo Dilma conviveu com alguns problemas, não é? De corrupção em alguns de seus ministérios. O ministro Carlos Lupe, do PDT, por exemplo, foi acusado de políticas de favorecimentos ilícitos no Ministério do Trabalho. As denúncias de corrupção somavam-se à insatisfação da população brasileira, mais clara no setor da classe média, que reclamava dos altos juros que eram repassados para os bens duráveis e de consumo, diminuindo com isso o poder aquisitivo. Um dos casos mais sérios foi o chamado mensalão, que integrantes da alta cúpula do PT foram acusados de desvio de verbas e corrupção. O caso se iniciou na era Lula, cuja figura política escapou ilesa na época do escândalo.
Após anos do início do processo, o julgamento ainda não tinha acontecido. Essa lentidão da justiça causou protestos. Entre os mensaleiros estavam José Dirceu, ex-chefe da Casa Civil do governo Lula, Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, José Genuíno, também do PT, e Marcos Valério, publicitário, acusado de ser o operador do esquema. Por fim, o Superior Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário no Brasil, julgou o caso, condenando à prisão dos principais envolvidos. E aqui, na página 333, as jornadas de junho de 2013, as condições de educação, a saúde e principalmente do transporte público ainda eram alvo de constante crítica. As uniões estudantis organizaram protestos em favor do passe livre para estudantes. O auge, aquilo que eu havia relatado, né, aconteceu em junho de 2013, num protesto contra o aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus em São Paulo e contra a violenta repressão policial que feriu manifestantes em protestos anteriores. Revoltada por todos esses aspectos, a sociedade foi às ruas, sem lideranças, nem partidos políticos, e demonstrou certa desorganização das ações, arrefecendo o movimento. Arrefecendo significa diminuindo o interesse, o ímpeto, a força. Aí vai surgir situações, movimento passe livre, os black blocs, né, que tem origem alemã, foi usado pela primeira vez em 1981, se viria grupo de manifestantes por uma associação, um movimento terrorista, não é? Colocavam máscaras, dizendo, nesse protesto também tem situações que a população afirmava que não queria a Copa em nosso país. Pois bem, na próxima aula nós vamos finalizar esse primeiro mandato de Dilma e chegarmos a seu segundo mandato, que ela não vai concluir, não é? Não vai concluir, saindo sob a intervenção do impeachment em 2016. Tá bom assim? Espero que vocês tenham compreendido o assunto, tenham absorvido o conhecimento dessa aula em referência ao recente governo Dilma, recente do ponto de vista histórico, não é? Tá bom assim? Tchau para vocês, pessoal, e até a próxima. Tchau.